Muito bem, aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de exegese bíblica no seminário também de hebraico, sou também publisher editorial e pastor congregacional. É uma grande alegria aplicar para você uma lição que eu pude escrever e ser publicada numa revista de escola bíblica dominical da UISB, que é a União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de escrever a lição A Adoração Sincera. E o texto base dessa lição está em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18. O versículo áureo é Mateus, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Muito bem, o objetivo dessa lição é refletir sobre os aspectos da adoração sincera e verdadeira, a qual deve ser direcionada apenas ao Senhor. Então, na introdução dessa lição, eu tive a oportunidade de provocar uma reflexão. Eu escrevi da seguinte maneira: o tema da religiosidade autêntica, oposta à hipócrita, é recorrente no meio cristão. Na passagem estudo, Jesus deu 3 exemplos em paralelo: as práticas de dar esmolas, orar e também jejuar. Na verdade, a gente vai percebendo ao longo da nossa vivência cristã que, de fato, essa questão de como adorarmos a Deus de modo autêntico, de modo verdadeiro, e não apenas de modo a cumprir um protocolo religioso. Essa é, na verdade, uma questão que ainda hoje levanta discussões no meio evangélico. E, de fato, vemos igrejas, por exemplo, que são verdadeiras máquinas de produzir cultos bastante mecânicos, cultos bastante bonitos até, mas apenas por uma questão de liturgia. Aqui a gente está se referindo a uma questão de um culto verdadeiro, sincero, conforme Jesus mesmo disse em João capítulo 4. Muito bem, a nova lei dada por Cristo naturalmente incluía interpretações diferentes das dos rabinos, que escreveram e comentaram sobre a antiga lei, no caso aqui a lei de Moisés, a lei judaica. No entanto, não podemos reduzir Jesus a mero reformador do judaísmo antigo, e também nem podemos fazer o Evangelho de Mateus ser aviltado à posição de documento judaico, entre aspas. Isso é por quê? Porque algumas pessoas têm levantado essa questão de estarem, de fato, colocando Mateus como sendo o único evangelho escrito em hebraico, por exemplo, ou evangelho sob a perspectiva judaica meramente. No entanto, é importante ressaltar que Jesus aqui não era cristão. Ele, na verdade, ele fundou a igreja, que era uma espécie de comunidade como moldes do Antigo Testamento, só que agora apresentando a sua mensagem, apresentando a sua palavra, de modo a trazer o Evangelho, de modo a trazer a nova aliança. Então, sim, se formos pensar no Jesus humano, o tipo de religiosidade que ele pôde estar exercendo durante o seu tempo de vida aqui na Terra, Jesus era judeu, e era judeu praticante. Ele estava bem inserido em sua cultura. Mas para nós que somos cristãos, e já no mundo ocidental, já não vale mais essa característica de ficarmos apenas buscando as questões do judaísmo, porque nós já estamos numa outra perspectiva, já estamos vivendo uma nova realidade. Em Cristo, nós como gentios podemos adorá-lo conforme as questões culturais da nossa própria época aqui no século XXI. Essa questão aqui de Mateus como sendo apenas um documento judaico,
Isso acontece porque ele foi escrito quando o cristianismo já tinha 50 anos e visava ser um manual de instrução cristã para enfrentar as necessidades diárias e então estabelecer um novo conjunto de padrões de conduta que era um conjunto mais elevado. Portanto, Jesus elevou o cristianismo acima da prática dos líderes religiosos dos seus dias. O gênio de Jesus consistiu em penetrar no coração da espiritualidade, deixando de lado a massa de dogmas que os rabinos haviam acumulado por cima dos ensinamentos espirituais. Então não é que Jesus tenha negado a lei, ou tenha completamente abolido ou jogado fora a lei, especialmente para os judeus da sua época. Mas ele queria, na verdade, cumprir a lei de modo completo, de modo total. Com isso, mostrar para todo o ser humano, inclusive para o judeu, de que, de fato, para se cumprir a lei, é necessário que esteja buscando o conhecimento correto e a interpretação correta desta mesma lei, e não apenas buscando o seu cumprimento meramente mecânico. Então, agora já entrando nessa questão da adoração verdadeira, nós vamos ver que Jesus fala de alguns aspectos importantes e muito práticos para a nossa vida cristã. Por exemplo, ele mostrou aqui em Mateus capítulo 6, de 1 a 4, como devemos dar esmolas. O nosso Senhor advertiu contra a hipocrisia e a simulação externadas nos deveres religiosos. O que deve ser feito para Deus, devemos fazê-lo a partir de um princípio interior de sermos aprovados por Ele, não pela busca do elogio dos homens, mas de fato por estarmos querendo adorar ao Senhor, servir ao Senhor com o coração inteiro. Conforme o texto bíblico mesmo disse, Jesus retomando o Deuteronômio, quando ele disse que devemos adorar a Deus, servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças também, né? Com todas as nossas forças. Por causa disso, Jesus condena a hipocrisia no ato de dar esmola, de dar ajuda aos mais necessitados. Nesta primeira seção de versículos, Jesus nos adverte contra a hipocrisia no ato de dar essas esmolas. É pecado sutil, pois a vanglória pode realmente se infiltrar no que fazemos, até mesmo antes de percebermos isso. Mas o dever não é menos necessário e nem menos excelente, porque os hipócritas abusam dele para servirem ao seu orgulho. E, de fato, muitas vezes a hipocrisia está quando algumas pessoas até dão esmolas, mas isso para serem vistos pelas pessoas. Então, de fato, estarem mostrando que são mais espirituais, que têm mais condições de ter uma vida agradável a Deus perante essa sociedade e até angariar vantagens, sejam sociais, sejam até financeiras, com esse tipo de mensagem, com esse tipo de imagem, né, que a pessoa está criando. Muito bem, nessa parte aqui da nossa lição, nós temos, está aqui, apresentado aqui na revista. Essa frase, a condenação que Cristo emitiu, foi a recompensa que os hipócritas conquistaram para si mesmos. E que pobre recompensa! Eles o fizeram para serem vistos pelos homens e foram de fato vistos por eles. E só. Quanto menos percebemos nossas boas obras, mais Deus as nota. De fato, isso é uma questão muito prática, né, que a gente pode levar em conta em nossas igrejas evangélicas. Muitas vezes achamos que podemos alcançar uma bênção maior perante Deus e até perante a sociedade quando verbalizamos, mostramos a todo mundo, filmamos, e agora então com o celular é interessante. É até uma piada muito comum, né? Que as pessoas fazem quando coloca-se uma foto, uma pessoa orando, por exemplo, em cima de um monte, e naquela foto tem uma legenda dizendo somente eu e Deus orando no monte, não é?
E então a pessoa se pergunta, ué, mas quem foi que tirou a foto então? Será que foi um anjo? É uma questão interessante para a gente pensar, né? Então, quando formos fazer boas obras, não devemos anunciar aos quatro ventos, mas deixar que o próprio Deus veja a nossa fé, a nossa obra, né? Então, temos aqui esse segundo subtópico da primeira parte da lição, que é não anuncie. Então, no segundo versículo, há uma advertência importante. Não toque trombeta. A palavra grega que aparece aqui é salpizo, tá bom? Seria esse alarde literal ou metafórico? Não encontramos nenhum caso de tal comportamento nos escritos judaicos. McNeill sugere que poderia ter havido uma referência literal ao som das trombetas nas ruas durante jejuns públicos. Vincent, por sua vez, sugere 13 salvas do templo, em forma de trompete, para recolher contribuições. Isso baseado em Lucas, capítulo 21, versículo 2, que você pode ler depois na sua casa. Mas um missionário da Índia chamado Lavery disse que tinha visto sacerdotes hindus executarem exatamente isso para fazer uma multidão ver os seus atos de caridade. Assim, parece que talvez os rabinos poderiam ter agido desta maneira também. Claro, seria inteiramente consistente com o amor que tinham pelo louvor dos outros. E Jesus disse expressamente que um hipócrita, a expressão em grego é hoi hypocritai, então esse hipócrita costumava fazer esse tipo de coisa. E é interessante a gente perceber aqui nesse tópico que na verdade o fariseu não tinha, esse hipócrita, ele não tinha o amor genuíno pelas pessoas que estavam sofrendo, pelas pessoas que esse fariseu, esse líder religioso, estava liderando, pastoreando. Ele, na verdade, tinha um amor expresso, completamente perceptível, pelo próprio louvor, pelo seu próprio ego. Por isso ele buscava o louvor das pessoas, mais do que justamente abençoar e ajudar as pessoas. Esse termo hipócrita, né, é antigo, e ele é usado para designar um ator, um intérprete, aquele que assume a persona de outro. Então, Jesus denunciou o ato hipócrita de fingir e enganar usando uma máscara. É claro que aqui não se refere a essas máscaras que nós precisamos usar hoje por causa do coronavírus, mas era aquela máscara do teatro, em que você coloca a máscara, aquela máscara sorridente, ou aquela máscara triste, da tragédia, né? Para que possa então estar encenando uma peça. Aqui o exemplo é muito claro. Quando estamos adorando a Deus, seja em público, seja em casa, devemos deixar de lado toda a hipocrisia e estarmos de verdade buscando uma adoração sincera, dessas que agradam o Senhor. No terceiro subtópico dessa primeira parte, nós vemos aqui o título A Notoriedade Pública. O verbo receber, em grego apeko, é comum nos papiros para a recepção de um recibo. Ter o seu recibo de um modo completo, era essa a ideia, né? Nesse contexto, toda a recompensa que receberiam era esta notoriedade pública. Eles poderiam até mesmo assinar o recibo da sua recompensa, no sentido de que foi todo o salário que eles poderiam receber por sua espiritualidade, ou seja, era uma recompensa pequena. E aqui entra a parte que está destacada aqui nessa página, né? A condenação que Cristo emitiu foi a recompensa que os hipócritas conquistaram para si mesmos. E que pobre recompensa! Eles o fizeram para serem vistos pelos homens e foram de fato vistos por ele. E só. Quanto menos percebemos as nossas boas obras, mais Deus as nota. Então, depois de tratar dessa questão da adoração verdadeira, né, versus a adoração falsa, a questão das esmolas, o segundo tópico dessa lição trata do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do versículo 5 a 8. Aqui ele está falando sobre como devemos orar.
E os versículos indicados acima atestam que todos os que são discípulos de Cristo, eles oram. Se não há oração, então não há graça vinda de Deus. Então, temos aqui uma questão muito importante nessa questão da oração. É um problema muito sério. A questão da vanglória. Os escribas e fariseus eram culpáveis de duas grandes faltas na oração: a vanglória e a vã repetição. Então, é bom a gente estar frisando aqui o que significa vanglória e vã repetição. A vanglória tem a ver com aquela glória que você dá a si próprio, e essa é uma glória vã, passageira. Ou seja, você busca com os seus atos de adoração pública estar mostrando que você é o suprassumo da santidade, que você tem uma vida espiritual mais importante ou mais elevada do que a dos os outros irmãos, né? Essa vanglória é errada, é pecado, é pecaminosa perante Deus. E também existe a vã repetição. Aquela repetição na oração que você fica repetindo e repetindo e é vã, porque é passageira, é sem valor. Então, tanto a vanglória, ou seja, você buscar a glória para si quando você ora, e também a vã repetição de ficar repetindo e repetindo, dando voltas sem ter uma objetividade na oração, tudo isso é condenável de acordo com os preceitos daquilo que o Senhor está nos ensinando acerca da oração. Portanto, se há algo tão grande entre nós e Deus quando estamos orando, como podemos levar em conta uma coisa tão pobre como a adulação dos homens? Justo é que isso seja toda a recompensa de quem escolhe esta segunda opção. Ou seja, está trocando um baú inteiro de tesouros por apenas uma moeda. É uma troca realmente desvantajosa para aquele que está buscando apenas a vanglória humana. A frase nas sinagogas e nos cantos das praças, em grego, aparece assim no original: en tus sanagogais kai tais goninis plateion ton. Essa expressão, então, nas sinagogas e nos cantos das praças, ela se referia a locais habituais de culto, ou seja, as sinagogas, e às esquinas das ruas, onde as multidões paravam para discutir as questões. A oração dos fariseus era semelhante à atitude de alguns cristãos modernos para que outros possam ver a sua devoção. Então temos aqui alguma informação importante daquilo que Jesus nos ensina sobre oração. Ou seja, estamos aprendendo a orar em secreto. Ao contrário da atitude de ostentação religiosa dos fariseus, Jesus orientou seus discípulos a orarem em seu quarto. A expressão em grego é exatameion. Essa expressão aqui, que se refere a orar no quarto, referiu-se então ao armazém, um apartamento privado, uma residência privada ou um sótão, onde poderiam se fechar para o mundo e entrar em comunhão com Deus. A ideia aqui é mesmo a do isolamento social, para que você possa então se dedicar à oração perante o Senhor. É interessante que esse ensinamento de Cristo vai bem ao encontro do que se entende por tradução judaica antiga, porque de verdade o povo costumava ir aos desertos para estarem orando e se conectarem com Deus. O judeu devoto fazia isso. O próprio Jesus, quanto do início do seu ministério, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto da Judeia, para que então, depois de 40 dias e 40 noites, ele pudesse começar então o seu ministério da palavra, de pregação e de ensino lá em Israel. É interessante por quê? Porque a palavra hebraica para deserto, idvar, significa o modo como Deus fala, ou seja, você para tudo e se conecta com Deus para ouvir a voz de Deus no deserto. Porque no deserto é plenamente silencioso. É, na verdade, um silêncio ensurdecedor. Então, quando você consegue ouvir a voz de Deus no deserto, você consegue, assim, estar de verdade se conectando com o Senhor. Então, como nem sempre dá para você abandonar tudo e ir para um deserto para ouvir a voz naquele retiro espiritual, o Senhor Jesus disse que você poderá fazer de um aposento pessoal, de um quarto,
o seu deserto em particular, para que você cesse todo tipo de pensamento, todo tipo de atividade e estar, na verdade, se conectando com o Senhor. Temos aqui um outro destaque nessa página que diz: descobrimos que devemos dar esmolas, orar e jejuar com a motivação correta e não com o intuito secreto de ostentação social ou espiritual. Quanto à questão da vã repetição, nós vemos ainda um outro aspecto interessante daquilo que Jesus fala. Outro aspecto é que essa oração não deve ser feita com uso de repetições sem sentido. Aqui temos um termo grego interessante, que é mepatalogesete, literalmente gagos, né? As pessoas que oram como se fossem gagos. Ou seja, essa expressão era usada para designar aqueles que repetiam as palavras ou que praticavam em público um mero balbuciar, uma vã repetição. Ficar repetindo aquela mesma ladainha o tempo todo, como se Deus fosse ouvir mais, porque estamos falando mais, né? O que Jesus quer dizer é que isso não é verdade. E essa era uma prática pagã. As pessoas, para poderem serem ouvidas, entre aspas, pelos deuses pagãos, elas ficavam repetindo e demonstrando até mesmo o desespero público nas orações. A verdade é que quando oramos com essas vãs repetições, e muitas vezes até demonstrando a nossa ansiedade e a nossa desesperança, nós estamos com isso dizendo que nós não confiamos em Deus. Então, se confiamos em Deus, podemos fazer uma oração, confiar de que Ele vai agir e realmente deixar que o Senhor esteja trabalhando a nosso favor. Bom, a etimologia dessa expressão grega, epatalogesete, ela é incerta, mas provavelmente a expressão é uma onomatopeia, ou seja, é como se fosse aquelas expressões que nós usamos, né, com blá blá blá, enfim, né? É uma forma de você estar se referindo a uma maneira de se expressar, ou mesmo de um animal estar fazendo barulho, enfim, né? Nesse caso aqui, o blá 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 seria essa forma que a gente tem de se referir a muita falação que nós muitas vezes temos em nossas conversas sociais. E aqui Jesus está dizendo que esse blá 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 todo não precisa ser feito na oração. E Deus tem uma outra forma de receber as nossas orações. Bom, os adoradores de Baal no Monte Carmelo, você pode conferir em 1 Reis 18, versículo 26, e também os da deusa Diana no anfiteatro de Éfeso, eles estavam chorando por 2 horas seguidas. Veja aqui em Atos 19, versículo 34, para você ver esse aspecto da deusa Diana. Esses dois aqui são exemplos desta prática pagã de ficarem orando e repetindo, fazendo todo aquele teatro de oração pública para que as pessoas pudessem ver, né, e achar que eles estavam tendo uma vida espiritual bastante ativa. É claro que Jesus não estava, assim, condenando toda a repetição e oração, porque ele mesmo orou 3 vezes no Getsemane, dizendo as mesmas palavras. Confira aqui em Mateus 26, versículo 44. Mas aqui, essa comparação que Cristo faz é para que não estejamos orando como os gentios. Jesus disse isso, então, referindo-se aos pagãos que, por repetições incessantes e muitas palavras, informavam os seus deuses sobre as necessidades que eles tinham para que concedessem os seus pedidos. É como se estivessem tentando ganhar a atenção e o favor dos deuses que eles serviam pelo cansaço. Jesus disse, então, que o Pai não responde dessa maneira, né? Isso não tem nada a ver com a fé judaico-cristã. Não há, portanto, um murmurar secreto e repetido em busca de Deus que ele próprio não ouça. Jesus chamou isso de recompensa, em grego mistos. Mas ela é dada por graça, não por dívida. Ou seja, essa recompensa Deus dá porque Ele nos ama, porque Ele quer nos abençoar em graça, e não porque Ele está em dívida conosco porque fizemos muitas orações bonitas, né?
Isso é uma visão muito pagã. Não é isso que a Bíblia de fato nos ensina. Que mérito então pode haver em mendigar? Se Deus não dá ao seu povo o que lhe pedem, deve-se entender então que ele sabe que não o necessitam ou que não será para o seu bem. Tanto Deus está distanciado de ser convencido pela largura ou pelas palavras de nossas orações, que as intercessões mais fortes são as que se emitem com balbucios. Estudemos bem o que mostra a atitude mental em que devemos oferecer as nossas orações e então aprendamos diariamente de Cristo como devemos de fato orar. Falando então ainda sobre esse aspecto da adoração, da oração, Cristo fala em Mateus capítulo 6, de 9 a 15, ele fala sobre o tema e o método da oração. Jesus Cristo viu que era necessário mostrar a seus discípulos qual deveria ser, correntemente, o tema e o método da sua oração. A oração, por exemplo, não é uma atitude obrigatória. Não se trata de que estejamos obrigados somente a usar a mesma oração sempre. Porém, sem dúvida, é muito bom orar segundo um modelo, um rascunho, um parâmetro, de uma boa oração. Isso diz muito em poucas palavras. 6 são as petições que Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. As primeiras 3 se relacionam mais expressamente com Deus e a sua honra. As outras 3 com as nossas preocupações temporárias e espirituais. Essa oração nos ensina então a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão agregadas à nossa vida. Depois das coisas da glória, do reino e da vontade de Deus, oramos pelo sustento e o consolo necessário na vida presente. Aqui, cada palavra contém uma lição. Pedimos pão. Isso nos ensina sobriedade e temperança. E somente pedimos pão e não o que não necessitamos. Isso é interessante a gente perceber pelo seguinte. Muitas vezes temos ouvido pelas igrejas em geral aqui no Brasil, especialmente essas igrejas que aderem à teologia da prosperidade, que dizem que Deus é obrigado a nos abençoar com riquezas, com a saúde perfeita e com situações de plena felicidade e alegria sempre aqui na Terra, porque nós cumprimos certos deveres espirituais, entre aspas, Porque estamos subindo o monte, porque estamos fazendo uma campanha essa ou uma campanha aquela. Isso tudo é um engano, isso tudo é um engodo. Na verdade, nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que Deus já nos dá. Isso já é bênção mais do que suficiente para nós que estamos buscando agradar o coração de Deus. Além disso tudo, a oração do Pai Nosso é uma oração plural. Oramos assim, dá-nos o pão nosso, dá a nós. Isso nos ensina compaixão pelos pobres e também que devemos orar com a nossa família. Oramos para que Deus nos dê neste dia, o que nos ensina a renovar os desejos de nossas almas quanto a Deus, como são renovadas as necessidades de nossos corpos. Então, a ideia é o seguinte: Deus nos abençoa à medida que a necessidade vai aparecendo, à medida que a necessidade vai surgindo. Isso cria em nós um sentido de completa dependência do Senhor. E, aliás, quando Jesus disse que devíamos aprender como as crianças, porque de tais crianças é o reino de Deus, o que Jesus quer dizer não é que a criança é inocente, não é que a criança é completamente pura, não é. A criança já foi tocada pelo pecado desde o seu nascimento. A questão aqui não é essa. O que Jesus está enfatizando nessa passagem de que devíamos deixar vir a ele as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, ele está se referindo ali a esse sentido, esse sentimento de completa dependência que uma criança tem dos seus pais. Assim também devemos aprender com elas, de mantermos esse sentido de dependência completa e total de Deus para as questões mais básicas, inclusive, da nossa vida.
Não há nenhuma evidência de que Jesus deu a oração modelo com a intenção de que fosse usada por outros como uma espécie de liturgia. Ou seja, essa prática que a gente até observa bastante em algumas igrejas evangélicas, dos irmãos fazerem uma roda, darem as mãos e todos orarem, entre aspas, juntos o Pai Nosso. Na verdade, não há nenhum tipo de referência a essa prática. A intenção de Jesus ao ensinar o Pai Nosso era de apenas nos ensinar um modelo, uma espécie de rascunho, para que possamos então, a partir desse modelo, fazermos as nossas orações particulares a Ele. Em Lucas 11, de 2 a 4, há praticamente a mesma frase, embora mais brevemente, em um período posterior, em resposta a um pedido de ele ensiná-los a orar. McNeill argumenta que a forma encontrada em Lucas é a original, a qual Mateus fez adições. Mas não há nenhuma evidência de que Jesus a tenha apresentado como uma fórmula fixa. Nenhum dano há em fazer uso de uma fórmula litúrgica, se preferirmos, mas ninguém adere a uma fórmula em oração. Claro, a oração é uma ação espontânea, né? Portanto, a gente precisa aprender a apenas usar o Pai Nosso como um modelo. Temos aqui ainda essa expressão na oração, modelo de Jesus, santificado seja o teu nome. A expressão grega é hagiasteto para onomassou. Em grego, o verbo vem em primeiro lugar, comparado às petições do versículo 10. Todos são imperativos auristos, ou seja, os imperativos auristos, em grego, mostram que a ação expressa uma urgência específica. Então, com a expressão "e não nos deixeis cair em tentação", essa ideia de Deus nos colocar em tentação é que incomoda muitas pessoas. Parece apresentar Deus como um agente ativo para submeter-nos à tentação, o que é especificamente negado em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, na verdade, a palavra aqui traduzida como tentação, em grego perasmon, originalmente significa prova, como em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então, Deus nos testa e nos sacode, mas não nos tenta para o mal. Ninguém entendeu tentação tão bem como Jesus, porque o diabo o tentou de todas as maneiras para todos os tipos de pecado, mas de nada isso adiantou. No jardim do Getsêmani, Jesus disse a Pedro, Tiago e João: orai para que não entreis em tentação. Em Lucas 22, versículo 40. Esta é a ideia aqui. Trata-se de um imperativo permissivo, como os gramáticos em grego chamam. Assim, a ideia aqui é de que não nos deixe ser levados em tentação. Há, portanto, uma saída em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, mas esse é um risco terrível, né? De fato, quando entendemos o texto bíblico, estamos compreendendo aqui o que Jesus realmente quis dizer com essa questão e para que nós não sejamos levados para uma situação de tentação ou de pecado. Temos ainda aqui a expressão livra-nos do mal. A palavra grega poneros, traduzida aqui por mal, será que é mesmo mal, né, essa palavra? Tem uma derivação curiosa, vindo de ponos, urso, e poneu, trabalho. Reflete muito bem a ideia de que o trabalho é ruim, ou que esse tipo de trabalho é ruim. Má ideia e, portanto, elimina o bom trabalho ou o esforço. Certamente esse é um exemplo de depravação humana. Bom, como de fato temos que buscar para que Deus nos livre de todo o mal. Chegamos agora aqui ao tema que Jesus falou em Mateus capítulo 6, de 16 a 18, sobre o jejum. Como devemos jejuar? Nos versículos indicados acima, Jesus arremata o assunto. O jejum religioso era um dever requerido aos discípulos de Cristo, mas não era tanto um dever em si mesmo, senão como um meio para dispor-nos a outros deveres. Portanto, jejuar é humilhar a alma. Isso você pode ver no Salmo 35, versículo 13.
Deus vê no secreto e recompensará em público. A expressão rosto triste, em grego skutropoi, só aparece aqui em Lucas 24:17. É um composto de skutros, escuro, e ops, face. Esses atores ou hipócritas colocavam uma máscara de aparência sombria, ou seja, até mesmo desfiguravam os seus rostos. Em grego, ta prosopa afanizousin autu, para deixar claro que eles estavam jejuando. É uma afirmação que Jesus impiedosamente ridiculariza de maneira tão acentuada. Aqui é um trocadilho com os termos gregos apanizousi, desfigure, e phanossin, incluído. Esses termos gregos, portanto, que formam a palavra ou a expressão que se refere a desfigurar os rostos, né? Está mostrando aqui esse ato teatral, né, de se apresentar socialmente com o rosto entristecido e demonstrando piedade ali, para mostrar que, na verdade, eles estavam em jejum. Né? Essa também era uma forma de alcançar apenas o galardão social e não o galardão real, que é o galardão espiritual, o que é prometido por Cristo, né? Que é dado pelo próprio Deus. A recompensa é dada por Deus. Então, esses hipócritas escondiam a sua verdadeira aparência, de modo que poderia parecer que eles estavam jejuando, mas o seu consciente era hipócrita e também pretensioso. Isso para não dizer até mesmo ganancioso, né? Muito bem, para concluirmos então a lição de hoje, nós podemos meditar na seguinte maneira. No trecho que estudamos hoje, vimos que Jesus mostrou a maneira sincera e verdadeira de se adorar a Deus. Descobrimos que devemos dar esmolas, orar e jejuar com a motivação correta e não com o intuito secreto de ostentação social ou espiritual. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem experimentado na sua vida uma vida religiosa apenas dessa maneira, ou seja, se apresentando na igreja apenas para que o pastor te veja, ou para tentar mostrar para as pessoas ao seu redor que você tem uma vida espiritual e que você pode colocar inveja, entre aspas, nas pessoas, isso é, na verdade, um sentimento errado. É um sentimento pecaminoso. Então, que essa lição possa ter servido para ajudar você e também a todos nós a entendermos que o mais importante é adorarmos a Deus em espírito e em verdade, em sinceridade e também da maneira correta, da maneira como Deus deseja. Então, que Deus possa nos ajudar a, de fato, o adorarmos da maneira que o agrada. E aqui no final da nossa lição temos uma bibliografia, que foram os livros utilizados por mim para produzir esse. Espero que Deus tenha falado com o seu coração, que essa lição tenha sido uma bênção para você. Shalom, paz e bênção sobre a sua vida.